O que são as leis do universo e por que você deveria estudá-las? Como funcionam essas leis, afinal de contas, e será que elas existem de verdade? É sobre isso que eu vou conversar com você. Assista esse vídeo até o final. São informações extremamente importantes para você, coisas que você precisa saber. Tá? Seguidamente eu recebo essa questão: o que são as leis do universo? Será que existem mesmo leis do universo? E, inclusive, existem pessoas que dizem que as leis do universo não existem, né? Que não existe esse negócio de lei do universo. E se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender que sim, existem leis do universo e você vai entender o porquê você deveria estudá-las, tá? Bom, agora são 7h20 da manhã, agora, hoje é domingo, né? Você deve estar ouvindo um cantar lindo aí de um pássaro, né? Eu tô aqui olhando toda essa natureza, olha só. Você pode ver aqui como eu moro no interior, olha o bairro aqui, um bairro simples, ó. Uma casinha aqui, uma casinha ali, o pessoal deixa seus carrinhos na rua ali, o pessoal que ainda não tem a garagem pro carro deles, né? E geralmente todo domingo, eu acordo bem cedo e eu venho pra cá, ouvir os pássaros, né? Principalmente agora que nós estamos no verão, eu adoro esse contato com a natureza, por isso que eu moro aqui no interior. E todo verão acontece a mesma coisa, todo verão as andorinhas vêm fazer ninho aqui neste telhado aqui. Eu estou aqui no alto, como você pode ver, elas adoram ficar aqui. E eu adoro vir aqui para pensar, e hoje eu levantei muito cedo e comecei a pensar sobre isso, e comecei a refletir sobre as leis do universo e o porquê nós devemos segui-las. Então, afinal de contas, o que são as leis do universo? E a resposta é muito simples, tá? As leis do universo são simplesmente os padrões deixados para que exista a ordem. O nosso universo é um ser vivo, né? Você precisa acordar para essa realidade, você precisa expandir a sua consciência. Outra coisa que eu percebo que as pessoas confundem e que você precisa acordar: o universo não é do céu para cima, como as pessoas pensam. O universo não é o que está fora do planeta Terra. O planeta Terra está no universo. O planeta Terra é o local no universo onde nós, seres humanos, moramos. E dentro do planeta Terra, nós somos os seres supostamente mais inteligentes. E dentro do planeta Terra, nós somos os únicos seres que temos a capacidade de observarmos o ambiente, de nos observarmos. E supostamente temos também a capacidade de aprendermos, né? Acredito que você concorde comigo. As leis do universo, eu prefiro acreditar, e foi assim que eu aprendi, nada mais são do que as engrenagens que o próprio Deus criou para que a ordem se mantesse, para que as coisas acontecessem em uma ordem e o caos não tomasse conta deste universo incrível. Então, por exemplo, eu disse para você, todos os verões, né, no começo da primavera e no verão, as andorinhas vêm fazer os seus ninhos. Todos os verões isso acontece. E eu tenho certeza que você sabe disso. Por que isso acontece? Porque existe na andorinha uma programação. Olha, elas estão gritando aqui, estão chegando aqui. Existe na andorinha uma programação. E que programação é essa? Uma ordem. A andorinha, ela segue por instinto uma ordem. E que ordem é essa? O nosso universo, né, o nosso planeta Terra, ele é dividido em quatro estações do ano, né? Essas estações não atropelam. Pode acontecer uma pequena diferença climática entre uma e outra. Nos últimos anos nós vivenciamos bastante isso. Mas uma não atropela. Você nunca terá o verão no inverno. Pode ter alguns dias mais quentes, mas não será verão. Não é o mesmo clima de verão. Não é o mesmo calor do verão. E como seria possível isso acontecer se não existisse uma ordem? Eu moro no interior, acabei de mostrar aqui para você. Eu não entendo praticamente nada de agricultura, eu nunca fui agricultor.
sempre fui garimpeiro. Mas os meus pais foram agricultores, meus tios, meus avós, e eu tenho muitos amigos agricultores, e eu tenho um agricultor que trabalha comigo lá no Ecotel, ou no meu sítio, como eu prefiro chamar. E este agricultor, ele cuida das minhas roças, eu tenho roças lá no sítio. Não grande coisa, mas tem. Ele plantou lá milho, plantou feijão, ele plantou mandioca, ele plantou abóbora, ele plantou melancia, plantou pepino, enfim, ele entende. Ele plantou árvores frutíferas. E eu me lembro do dia em que eu comprei as árvores frutíferas para plantar, comprei as mudas. E quando as mudas chegaram no Ecotel, ele disse: Marcos, nós não podemos plantar essas mudas hoje. Nós temos que esperar até semana que vem, né? Não me lembro o dia certo que ele disse, porque vai fazer a mudança de lua. Você precisa plantar os seus arvoredos na lua certa, senão os carunchos vão comer as mudas. Cara, como pode isso? Explica para mim, como pode a lua interferir até no dia em que você tem que plantar as suas árvores frutíferas? Como isso pode não ser uma lei? Como isso pode não ser um padrão? As leis do universo são as engrenagens da ordem. As leis do universo existem para que as coisas aconteçam na sua ordem, para que uma coisa não invada o espaço da outra, para que as coisas não se misturem, não se embolem e formem o caos. Uma lei do universo muito simples, a lei da causa e consequência. Causa e consequência, vou dar um exemplo. Eu estou no 3º piso, se eu pulo daqui, é óbvio que eu vou cair lá embaixo e provavelmente o professor Marcos não gravará mais vídeos. Tem como eu teimar e dizer, não existe isso, pode pular que você não vai cair, você vai sair voando igual as andorinhas. Tem essa possibilidade? Não, não tem. Se eu pular daqui, vou cair e provavelmente vou morrer, porque a altura é grande. Por quê? Porque é uma lei, é uma ordem, é uma engrenagem. Você já viu como funciona um relógio de ponteiros? Você já abriu um relógio de ponteiros? Até inclusive hoje tem uns bem bacanas que são transparentes. A máquina é transparente. Compre um ou encontre alguém que tenha, vá até um local onde existe um relógio com as engrenagens à vista e veja o tamanho da perfeição das engrenagens, engrenagens maiores, engrenagens menores. Por quê? Porque é preciso existir uma ordem. Uma engrenagem maior dá tantos giros na engrenagem menor, ou uma engrenagem menor gira tantas vezes enquanto a engrenagem maior. Por que isso acontece? Porque existe uma ordem. Existe uma ordem. Na própria velocidade, a velocidade é uma ordem. E o que tudo isso tem a ver com o ser humano? Tem a ver que a ordem está no universo. E o universo não se altera para se adaptar ao homem. Entenda que você tem que se adaptar ao universo. Você tem que se adaptar à natureza. E existe uma das coisas que o homem é o ser mais ligado à natureza, que é a capacidade de pensar. Nosso universo é um universo de pensamento. Nosso universo é um universo de padrões. Nessa semana passada, na verdade, no meu Ecotel, ele é jardineiro e cuida da roça lá no Eco, me pediu semente de feijão. Ele disse, vamos plantar feijão. É época de plantar feijão agora. Ok. Comprei as sementes para ele e comecei a refletir sobre aquilo. Tem como você ir até a sua agropecuária da sua cidade e simplesmente comprar sementes de milho e plantar para colher feijão? Não, né? Então existe ou não existe uma ordem? Tem ou não tem que plantar a semente de feijão se quiser colher feijão? Agora, quando você pega uma semente de feijão, você já pegou uma semente de feijão e usou a primeira lei do universo que você precisa usar, que é o pensamento, e você já pegou uma semente e começou a pensar sobre a semente? O que tem dentro da semente? Eu vou te dizer o que tem dentro da semente. Tem um padrão de energia.
Dentro da semente de feijão existe uma programação. A semente do feijão tem uma programação, tem uma genética, tem uma ordem. A semente do feijão, ela tem uma ordem específica. Você produzirá esse tipo de fruto. Você dará esse tipo de semente, na verdade, né? Você terá esse tipo de pé. Você crescerá até esta altura máxima. Ou você já viu um pé de feijão igual aquele do João e o pé de feijão dos gigantes? Não, o feijão tem um padrão. Você olha a plantação de feijão, ela tem todo o seu padrão. E o padrão é o mesmo, seja aqui, seja no Mato Grosso, seja em qualquer outro país onde plantem feijão, o padrão é o mesmo, a flor é a mesma, a estação na qual ele dá feijão é a mesma e o gosto é o mesmo. Como pode? Pode, porque o nosso universo é regido por leis, existem padrões. E existe um padrão bacana na plantação. Você planta o feijão e tem que cuidar das ervas daninhas. A mesma coisa na nossa mente. Agora, lá na terra, nós plantamos sementes. E nós sabemos a semente. Nós temos certeza absoluta que se nós plantarmos aquela semente, colheremos aquele fruto, aquela semente. Quando nós conseguimos entender que nós fazemos parte desta natureza, que nós fazemos parte deste universo e que nós devemos seguir esta ordem, nós entendemos que nós somos muito mais poderosos do que uma semente de feijão. Só que nós não somos obedientes igual à semente do feijão. Então, uma das leis do universo é a obediência. É a obediência. Você precisa ser o que nasceu para ser. Assim funciona com a natureza e assim deveria ser com o ser humano. E o que você nasceu para ser? Esta é a grande pergunta. Com toda certeza você não nasceu para ser medíocre, não nasceu para ser escravo, você não nasceu para ser um miserável, você nasceu para ser grande, mas você precisa usar as leis, precisa se adaptar às leis. E a primeira delas é a lei do pensamento para expandir a sua consciência, expandir a sua capacidade de evoluir. Assim como na semente de feijão existe um padrão dentro daquela semente, você pode colocar esta semente, este padrão, dentro do teu subconsciente. O nosso subconsciente é a nossa terra fértil. O que nós plantamos no subconsciente cresce. Existem leis, existem padrões, como por exemplo, vou te fazer, quem nos ensinou, quem mais nos ensinou as leis do universo? Quem mais nos ensinou? O grande mestre Jesus Cristo veio nos ensinar as leis do universo. Você acredita em Jesus Cristo? Você segue Jesus Cristo? A grande maioria das pessoas, se você é cristão, e nós somos na grande maioria cristãos, e não importa se você tem religião ou não, eu estou perguntando se você acredita nos feitos de Jesus. Eu acredito. Jesus nos ensinava através de parábolas. E o que Jesus nos ensinava nas parábolas? Siga as leis. Quer ver uma lei? Uma lei do universo, a lei do perdão. Você perdoa, você se liberta, você sabe o que é perdoar? Ah, eu não perdoo, eu guardo mágoa. Fez para mim, faz só uma vez, ok? E o que Jesus nos ensinou? Quando o discípulo perguntou a ele, mestre, até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? O que foi que ele respondeu? Não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava tentando dizer? Perdoar é uma lei. Você tem que perdoar, porque a mágoa não é para quem você não perdoa. O veneno não é para quem não é perdoado. O veneno é para quem não dá o perdão. Aliás, o veneno é para quem não perdoa. Perdão pelo meu equívoco. O perdão é para quem perdoa, tá? Não para quem recebe o perdão. Apesar que quando você perdoa, não significa que você volta a ter o mesmo relacionamento que tinha com a pessoa. Perdoar significa deixa para lá. Liberta você daquele fardo. Quando você entender que o universo é regido por leis, você vai entender que essas leis nada mais são do que as engrenagens que Deus deixou para que o universo não caia no caos. Por exemplo, este ano, o mundo está uma bagunça, não está? Não, não o mundo, não o universo.
os homens, a sociedade dos homens está uma bagunça. Os pássaros continuam aí fazendo seus ninhos, cantando, colhendo onde não plantaram. Os pássaros continuam vindo fazer os seus ninhos. Nós é que estamos vivendo uma completa bagunça. Mas por quê? E quem está vendo essa bagunça? Quem não aprendeu que o mundo é regido por leis. E que quando você analisa o mundo baseado nas leis, você logo encontra a ordem. Tá? Você precisa aprender as leis do universo. E o que são as leis do universo? Elas estão do céu para cima? Não, as leis do universo são as leis da natureza. A natureza nos ensina, tá? E eu quero te ensinar algo agora que é grande, é grandioso. Napoleão Hill escreveu o livro Quem Pensa Enriquece. E pensar é a primeira ordem, é a primeira lei do universo. Você precisa aprender a pensar. Apenas 2% das pessoas pensam. 3% pensa que pensa. E 95% prefere morrer do que pensar. Essas são as pessoas que estão apavoradas com tudo que está acontecendo. Napoleão Hill, em seu livro Quem Pensa Enriquece, tá? No prefácio do livro dele, tá? No prefácio onde ele começa a falar sobre o livro, aliás, no prefácio do autor, onde ele fala sobre o livro, eu até anotei aqui. Apenas no prefácio, Napoleão Hill falou 32 vezes a palavra segredo. Tá? A palavra segredo. E Napoleão Hill diz o seguinte, esta é uma das partes mais interessantes do livro de Napoleão Hill. Olha só, ele diz assim, o segredo da riqueza, o segredo da grande fortuna, ele diz assim, o segredo tem algo de peculiar. As pessoas que o adquiriram e usaram uma vez foram literalmente arrebatadas pelo sucesso, sem maiores esforços, e nunca mais o fracasso os atingiu. Então aí eu te faço a pergunta, você não gostaria de saber qual é o segredo que Napoleão Hill estava tentando ensinar? Então escute a continuidade do que ele diz aqui. Se duvida disso, estude os nomes daqueles que o empregaram, verifique os relatos e convença-se. Tá? Então essa é a promessa que Napoleão Hill diz, olha só, o segredo. E aí ele diz assim, ó, as pessoas que o adquiriram e usaram uma vez foram literalmente arrebatados pelo sucesso, sem maiores esforços, e nunca mais o fracasso os atingiu. Se duvida disso, estude o nome daqueles que o empregaram, verifique os relatos e convença-se. E aí ele diz, nada vem de graça, ou seja, pague o preço. Estude a vida daqueles que conseguiram. Mas aí, como eu sou um bom professor e eu gosto de ajudar você, e eu estudo esse livro há 10 anos, eu vou ler mais um pedacinho para você. E aí ele diz assim, na sua busca pelo segredo do método, porque lá atrás ele falava do segredo do método, né? E aí ele diz aqui, na sua busca pelo segredo do método, você não vai encontrar um milagre. Não espere por ele, portanto. Vai achar apenas as eternas leis da natureza, disponíveis para quem quer que tenha a fé e a coragem de usá-las, seja para dar liberdade a uma nação ou para acumular riquezas. Uou! E aí? Napoleão Hill estudou durante 25 anos a vida dos homens mais ricos do mundo. E ele diz que ele colocaria aqui dentro o segredo que ele descobriu.
E aí Napoleão Hill vem e diz, e eu vou ler de novo, eu sou um professor chato, você sabe. Na sua busca pelo segredo do método, você não vai encontrar um milagre. Não espere por ele, portanto. Vai achar apenas as eternas leis da natureza, disponíveis para quem quer que tenha a fé e a coragem de usá-las, seja para dar liberdade a uma nação ou para acumular riquezas. Uou! Mas não é só isso, não. Ele também fala mais um pouquinho aqui, tá? Ele fala sobre como as coisas são criadas, e aí ele diz assim: o desejo é um impulso do pensamento. Impulsos do pensamento são formas de energia. Quando você começa, por impulso do pensamento, a desejar ganhar dinheiro, está colocando a seu serviço a mesma matéria que a natureza usou para criar a Terra e todas as formas materiais do universo, inclusive o corpo e o cérebro, nos quais os impulsos do pensamento atuam. Então, quando você começa a usar o poder do pensamento para desejar riqueza, e talvez seja para desejar saúde, desejar abundância, desejar prosperidade, desejar um melhor relacionamento, não importa. Aqui ele está falando sobre dinheiro. Quando você começa a usar o impulso do pensamento, porque o pensamento é a semente, é um impulso de energia. Você começa a usar a mesma matéria que a natureza usou para criar todas as coisas. Uou! Ele não descobriu isso por osmose, gente. Ele estudou durante 25 anos para concluir isso. Mas eu te ajudo. E ele diz o seguinte assim: neste momento, o seu propósito é utilizar com proveito o método adotado pela natureza, pois se a natureza criou tudo, você deve usar o método da natureza. Você tenta, sincera e seriamente, eu espero, adaptar-se às leis da natureza, esforçando-se para converter desejo em equivalente material e financeiro. E aí ele diz o seguinte: é possível construir uma fortuna com base em leis imutáveis. Antes, porém, é preciso familiarizar-se com essas leis e aprender a usá-las. Bom, eu espero que com isso eu tenha te convencido. Você precisa aprender as leis do universo, tá? Durante a última semana, as últimas 2 semanas, eu tenho te convidado insistentemente para que você venha comigo aprender as leis do universo. E talvez você se pergunte: professor, por que eu deveria aprender com você? Não, você não deveria aprender comigo, você pode aprender comigo. Você pode aprender sozinho se quiser, você pode estudar. Eu estudo há mais de 10 anos, na verdade chegando agora a 11 anos, tá? Esse ano se completa, na verdade, 10 anos específicos que eu estudo as leis do universo, mas 11 anos já que eu estudo o mesmo livro. Então, o meu convite é para que você tome proveito do conhecimento que eu tenho, porque eu consigo acelerar o seu processo, apenas isso. Você pode aprender sozinho? Pode, tá? Pode. Do que eu estou falando e como funciona o treinamento? E se você não quiser vir aprender comigo, como você pode aprender sozinho? Bom, no ano de 2011, no dia 9 de setembro de 2011, chegou até as minhas mãos um livro chamado Working with the Law. Working with the Law. Trabalhando com a lei, ou construindo juntamente com a lei. Um trabalho de Raymond Anuel, escrito nos anos de 1800 e alguma coisa. Este livro, ele tem como propósito explicar sobre as 11 leis do universo que Raimundo estudou durante toda a sua vida. Ele explica quais são essas leis e como você deve aplicá-las. Eu comecei a estudar e 4 anos depois, na verdade 3 anos depois de ter começado a estudar este livro, na mais absoluta miséria que eu me encontrava, tá? 3 anos depois eu faturava o meu primeiro R$1 milhão. Só que não era só isso. Eu tinha paz,
eu tinha tempo, eu tinha liberdade, eu vivia a vida que eu mostro para você. Eu sou homem simples, humilde e o que eu mostro o que eu verdadeiramente vivo. E no ano de 2015, naquele ano que eu consegui aquele feito tão incrível, eu senti dentro de mim uma necessidade, um chamado. Eu preciso ensinar isso para o mundo. Então eu traduzi o livro Working with the Law e eu dei o título de As Leis do Universo. Eu não traduzi para vender o livro, mas eu traduzi para poder oferecer aos meus alunos aquele conhecimento. Então, eu decidi ensinar essas leis, continuar este legado, uma vez que o autor já faleceu há muitas décadas e provavelmente esse conhecimento ficaria desconhecido para sempre. E eu não poderia permitir que isso acontecesse. Então, eu comecei a ensinar novamente. No ano de 2015, eu fiz um treinamento apenas em áudios. Em 2016, eu fiz um treinamento novamente sobre as leis do universo ao vivo, eram aulas ao vivo. E agora, em 2021, eu decidi novamente trabalhar com as leis do universo, porque as pessoas precisam saber que o caos está na sociedade, não no universo. E eu me repito, o caos está acontecendo na sociedade, o caos não está acontecendo no universo. O universo continua em ordem. Se você viver a sua vida de acordo com as leis do universo, não existe o caos, só existe a ordem. Então eu decidi voltar a estudar e ensinar novamente as leis do universo. Então eu criei treinamento, as leis do universo 3.0. Por que 3.0? Apenas para identificar qual é o treinamento, tá? Porque é a terceira versão. O que você pode fazer se você não quiser vir estudar com o professor? Você pode ir na internet e você pode procurar pelo livro ou pelo e-book. Provavelmente você vai encontrar o e-book para adquirir, provavelmente. Working with the Law. Trabalhando com a lei, construindo com a lei, de Raymond Anuel. Está em inglês, se você fala em inglês, você pode ler. É uma leitura antiga e muitas coisas talvez não façam sentido para você. Agora, se você não fala em inglês e se você verdadeiramente não quer pesquisar, fazer todas as pesquisas que eu fiz, você percebe que eu consigo conduzir de um livro ao outro, porque eu fui juntando os pontos. Se você acredita que a minha experiência em aplicar isso poderia acelerar anos de aprendizado, venha aprender comigo. Por isso eu te faço esse convite. Eu decidi criar o treinamento As Leis do Universo e como ele vai funcionar. É um treinamento de 12 semanas, serão basicamente 3 meses de estudos, onde nós vamos estudar uma lei por semana. Por que uma lei por semana? Porque são as leis da natureza, são as leis do universo, você tem que estudar isso para a vida toda. Você tem que estudar e analisar, começar a observá-la, começar a senti-la e começar a segui-la, praticá-la. Então nós vamos estudar uma lei por semana. Como vai funcionar? Você vai receber um vídeo e neste vídeo eu irei ler com você ou para você o capítulo. Eu irei ler e explicar os parágrafos, as palavras, o que o autor quis dizer. Porque a grande maioria das pessoas leem e não entendem. E eu percebo que o meu dom aqui no planeta Terra é ser um explicador. Eu consigo ler coisas complexas, consigo estudar coisas complexas e explicar de um jeito muito, muito simples. Até uma criança entende. Você vai receber este vídeo com essa explicação detalhada, são aulas de 1 hora e 30, bem detalhado mesmo, com todo o conhecimento que você precisa. E depois você recebe o áudio deste mesmo vídeo para que você baixe no teu aplicativo e que você ouça quantas vezes quiser. Você vai receber naquela semana o PDF daquela lei, daquele capítulo, em português, obviamente, para que você acompanhe a leitura e vá fazendo vá grifando, conforme eu peço para você grifar, destacar. Você receberá o áudio da leitura do capítulo sem comentários, tá? Para que você também possa baixar e ouvir o áudio enquanto você está dirigindo. Então você recebe esses 4 materiais durante a semana em relação à mesma lei. Tá? Na outra semana, 7 dias depois, outro dia, você vai receber na sua plataforma o próximo capítulo, o próximo módulo, e assim você estudará os 12 capítulos. Por que 12 se são 11 leis? Porque o primeiro capítulo é sobre compreendendo a lei. Você vai entender a lei, como esta lei funciona, o que é a lei, afinal de contas. Mas entenda, as leis nada mais são do que a ordem do universo. Foi Deus quem as criou. Deus deixou este processo. E se você vive a sua vida de acordo com o processo, não existe o caos, tá? Ok?
Bom, eu tenho feito esse convite, tenho feito várias lives, vários vídeos e vou continuar fazendo. O mundo precisa disso. Você precisa disso, tá? E muitas pessoas perguntam, ok, professor, e o preço? Gente, o preço é um presente. O valor do treinamento é incalculável. Quanto vale você entender que você não precisa viver no caos, não precisa se desesperar, não precisa se assustar, só existe a ordem. Viva de acordo com o universo e adapte-se à sociedade. Nós somos animais, como qualquer outro. Nós só nos julgamos mais inteligentes. Mas quando nós entendemos as leis do universo, nós nos tornamos mais inteligentes, pode ter certeza. Vivemos a vida em ordem. O valor desse treinamento é incalculável. Quanto vale para você a ordem, a calma e a certeza do sucesso, assim como eu li para você? O valor é incalculável, mas o preço é acessível. É um presente meu. Você pode vir fazer o treinamento As Leis do Universo pagando em 12 vezes de R$ 28,00 no cartão de crédito. Ou, à vista, R$ 297,00. Você irá pagar menos de R$1 por dia se você fizer em 12 vezes para ter acesso a essas informações milenares, seculares. Eu diria até que são informações desde a época da criação. Não temos como saber há quanto tempo Deus deixou essa ordem. Tá? Bom, aqui abaixo tem dois links, aliás, aqui abaixo tem dois links. Um link eu vou deixar para você ir direto até o checkout da Hotmart e efetuar o seu pagamento, que seria inteligentíssimo da sua parte. Ou eu vou deixar outro link para que você assista outro vídeo, onde eu conto um pouquinho melhor a minha história sobre as leis do universo e mostro a minha transformação de vida, o que eu conquistei, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que aconteceu na minha vida, se você não me conhece, tá? Então basta você ir até asleisdouniverso.com.br, mas eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? E agora fica o meu convite. Venha estudar as leis do universo. Você precisa aprender. Só existe a ordem. As leis do universo vai ordenar a sua vida. Você precisa evoluir. Chegamos em um ponto em que não dá mais para viver na ignorância, não dá mais para ser um ignorante e deixar fatos da sociedade nos acreditar que o mundo está um caos. O mundo não está em caos, segue na ordem. Você só precisa segui-la. Tá bom? Espero de todo o coração que você goste desse vídeo, um vídeo longo, poucas pessoas vão assisti-los, mas eu não estou preocupado em socorrer o mundo todo. Eu estou preocupado em socorrer as pessoas que querem ser socorridas. E essas assistem a um vídeo de 32, 33 minutos. Se você assistiu este vídeo todo, comente aqui, professor, eu assisti o vídeo até o final, deixe seu comentário, e aí comente, você já está fazendo as leis do universo? Por que você ainda não está fazendo? Você quer continuar vivendo a sua vida no caos? Venha estudar, não tem outro jeito, evolua a sua mente. Eu estudo todos os dias, não o dia todo, mas grande parte do dia eu estudo, e quando eu não estudo, eu observo e aprendo com as observações baseado nos estudos que eu fiz, tá? Não existe segredo, não espere por ele, portanto. A única coisa que existe são as leis da natureza, tá bom? Gostou desse vídeo? Clique em curtir, compartilha com seus amigos e não sai daqui sem deixar o teu comentário. Um grande beijo no seu coração, te encontro no primeiro vídeo do treinamento As Leis do Universo, ou eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.